de OAB, ritmo de monografia. Então, vamos começar? E aí, a hora que o pessoal for chegando, eles vão entrando, tá? Não tem... Vai gravar tudo, então a gente segue o barco. Na segunda-feira a gente teve a nossa aula, né? Ontem a gente não teve, e aí nós falávamos das questões das penas, né? Que é assegurado, penas legítimas, isso em caráter pétreo da Constituição Federal, né? Também a previsão de integridade, de respeito à integridade física e moral, a gente falou sobre isso também. Só para a gente terminar o conceito da execução penal, para a gente passar para uma parte mais objetiva da LEP. Então, assim, o próprio Código Penal, no artigo 38, diz que todos os direitos continuam, né, o preso, o recuperando, ele continua com todos os direitos, exceto aqueles naturalmente retirados quando da condenação, seja direitos políticos, direitos civis, direitos da liberdade de ir e vir, né, quando o sujeito é preso em regime fechado ou regime semiaberto, ele em tese não tem essa liberdade, aquilo que é natural da sentença condenatória. Os demais direitos, direito ao devido processo legal, direito à dignidade, direito à liberdade, liberdade genericamente falando, né? Você poder não ser obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, ou no caso dele, da condenação, e também das normas administrativas de disciplina. Então, eles continuam com todos os direitos. É importante a gente colocar isso muito claro. Não é porque o sujeito está preso, ele foi condenado, que ele deixa de ser gente. Ele continua sendo uma pessoa. Ele tem algumas restrições nas suas liberdades, claro, nos seus direitos, porém, ele continua sendo uma pessoa como qualquer um de nós aqui fora, e ele vai voltar. Tá? É importante a gente lembrar desse detalhe. Ele sempre vai voltar. Da mesma forma, existem as mesmas garantias no processo da execução penal que existem no direito penal e no direito processual penal, ok? Então, direito à ampla defesa, contraditória, duplo grau de jurisdição, o devido processo penal. Durante toda a processo de execução da pena, ele tem esses direitos também. Também tem o direito da legalidade da anterioridade, ou seja, ele não pode ser punido por nenhuma infração, seja ela crime ou ainda infração administrativa, se ela já não estiver prevista antes do fato ocorrido e prevista legalmente, em definição. Também tem direito à retroatividade da lei mais benéfica, que em regra a lei não retroage, salvo a lei penal no caso de benefício do réu. Isso também vale para o processo executivo. Então, advindo uma lei ou mesmo uma normativa administrativa que permita uma situação mais conveniente ao recuperando, ela vai retroagir. E aí existem duas garantias que essas estão exclusivas, óbvio, no direito processual da execução de pena, que é a individualização e a humanização da pena. A humanização a gente já falou, são as questões voltadas para a estrutura, né, Espera só um pouquinho, gente, que eu tenho que fechar a porta aqui, senão não vai dar certo. Hoje em dia, a nossa situação, ela nos permite três opções. Uma opção é você cozinhar dentro de uma sala fechada, com porta e janela fechada. A segunda é você estar sujeito a barulho de carro, caminhão, cachorro latindo e tudo mais. E a terceira é você ligar o ar-condicionado e depois não ter dinheiro para pagar o mercado, né? Porque a luz está um absurdo. Então, nesse momento, eu estou com a primeira opção, que é cozinhar dentro do meu escritório. Então, existe o processo, só retomando, né? Existe a questão da humanização da pena,
em que a gente vai ter esse procedimento administrativo e esse procedimento estrutural voltado a reconhecer a condição, o caráter de gente, de pessoa humana do recuperando, e também a individualização da pena, que se a humanização já é extremamente falha na prática, a individualização ela passa a ser ainda mais surreal, porque a gente tem, o sistema prisional é um amontoado de gente, isso que é a verdade. A individualização da pena exigiria que cada pena fosse avaliada de forma própria. Então, os presos eles deveriam fazer o cumprimento da sua pena de uma forma individualizada, com uma análise caso a caso, com a administração penitenciária cuidando individualmente de cada um. E eu falo para vocês com tranquilidade, isso não existe. O que existe é um despacho. Né? Vai todo mundo na toada. Faz parte, né? A execução penal ela se constitui administrativamente, como eu falei na segunda-feira, em relação à administração do sistema prisional, mas ela também tem uma relação jurídica. Essa relação jurídica ela vai existir no sentido de existência de direitos e deveres, tanto da administração quanto dos presos. Então, quais são os direitos dos recuperandos, né, dos sentenciados? Os direitos naturais, aqui, de humanidade, dignidade, né, o direito de humanização e individualização da pena, o direito ao devido processo legal, que a gente já falou, a toda a estrutura, né, contraditória para defesa técnica, toda aquela estrutura que a gente já prevê. Quais são os deveres deles? Cumprir a sua pena, nos termos da lei e da sentença proferida, e cumprir as determinações administrativas do estabelecimento prisional ou ainda das questões das limitações de direito impostas por penas restritivas de direito, que porventura eles tenham sido sentenciados. A administração tem como dever zelar pela garantia da integridade física e moral dos sentenciados, mantê-los presos, mantê-los devidamente encarcerados e prestar contas de tudo que faz aos órgãos da execução penal. Os direitos são, na verdade, assim, é difícil você falar em direito da administração. Direito da administração é que tudo o que ela fala tem que ser obedecido. Mas direito de pessoa, de entidade, pessoa jurídica de direito público é muito complicado a gente falar. Porque, na verdade, ela não tem direitos, né? A pessoa jurídica de direito público, ela parte do princípio da administrativo de que tudo que não é permitido é proibido. Então, ele não tem direitos, ele tem liberdades, ele tem autorizações. Então, o direito é uma coisa mais abstrata. Eu tenho direito à vida. Ótimo, beleza. Eu faço o que eu quiser com ela, tá inerente. Já a administração ela tem direito a fazer aquilo que está previsto em lei. Então, é muito difícil a gente falar em direitos, são em responsabilidades mais. Então, o condenado, todos eles têm esses direitos desde que eles não tenham sido suprimidos pela sentença, ele passa até então, se caso for, ele tem a restrição de alguns direitos, mas os demais não. E essa relação jurídica, ela se inicia teoricamente com a sentença, com a trânsito em julgado da sentença. Só que isso não vale para aquele sujeito que estava preso preventivamente e que ele continua preso após a prolação da sentença, ainda que caiba recurso. Porque a partir do momento em que ele está preso e é prolatada uma sentença, mesmo que caiba recurso, já inicia o processo de execução provisória da sentença, logo a relação já muda. Então existe daí quase que um conflito de competência positivo, digamos assim, né, em que você tem o juízo criminal e o juiz de execução trabalhando em conjunto, ao mesmo tempo, gerenciando a vida desse indivíduo. Porque como ele já está preso, ele começa já a cumprir a pena. Se por um acaso houver a absolvição ou a extinção da punibilidade, esse período que ele
ficou preso, vai ser contado, sim, como parte da prisão. Então, e é relevante isso na hora da gente fazer o cálculo de pena. Porque o que acontece? Existe um entendimento, né, ainda passível de alguns questionamentos, que a pena não, na verdade, o período que fala, período da prisão preventiva, ele não vai ser contado como pena cumprida, mas sim como desconto da pena, tá? E aí, isso implica na hora de fazer o cálculo de pena. Então, o sujeito, por exemplo, foi condenado a 8 anos e ficou preso 2 anos. Ele ficou preso 2 anos no... Peraí, deixa eu recomeçar. Deu uma engasgada aqui. Vamos lá. Se o sujeito foi condenado a 8 anos e ficou 2 anos preso preventivamente, existe um entendimento, existe uma linha doutrinária que entende o seguinte: são 8. Ele ficou preso 2, eu tiro 2. E aí eu faço o cálculo em cima de 6 das frações de progressão. Existe uma outra linha que entende que são 8. Ele é considerado cumprido 8. Então, faz o cálculo, e aí em cima de 8 é que ele vai ser progredido. Isso implica muito, por exemplo, na fixação do regime inicial da pena, por exemplo. Então, é importante a gente definir. E aí, enquanto já tem a aprovação da sentença, mas está pendente de grau de recurso, não é considerado prisão preventiva, mas sim execução de pena provisória. Então, ele é considerado, aquilo lá é pena cumprida. Ele, teoricamente, faria jus a toda a estrutura do procedimento de execução penal, que, na verdade, na prática, acaba não fazendo muita diferença. Mas, na teoria, ele seria bastante diferente da prisão provisória, da prisão preventiva, essa prisão cautelar que existe. Também existe uma outra mudança com o entendimento da chamada execução antecipada da pena, que é aquele sujeito que está solto, que respondeu o processo solto, mas que foi condenado em segunda instância por um tribunal colegiado e dá-se início à execução da pena. Eu, particularmente, sou completamente contrário a isso. A gente viu aí no caso do Lula, a gente já viu em outros casos, o cara foi... cabe recurso, ele pode ser punido, ele pode ser absolvido, como o caso do Lula foi, né? Quer dizer, ele não foi absolvido, o processo foi extinto, mas houve uma extinção daquele processo, então ele ficou preso por estar preso, tá? E, na verdade, a justificativa, e aí não tem nada a ver com o Lula, tem a ver com a parte teórica. Primeiro, você tem um princípio na Constituição Federal, que é da presunção de inocência. Ninguém vai ser preso, senão por sentença transitada em julgado. Então, é errado você prender uma pessoa que está solta, ou seja, não tem nenhum motivo daqueles elementos ensejadores da prisão preventiva, da prisão cautelar. Não tem porquê ele ficar preso. Então, ele está solto. O princípio da presunção de inocência é constitucional, vale mais do que lei, vale mais do que entendimento jurisprudencial. E a segunda questão é assim, mas por que demora muito o processo penal? Porque tem processo que acaba sendo extinta a punibilidade, não sei o quê. Porque... Tá, beleza. Isso é tapar buraco muito mal feito. Tá? Você tem que corrigir o problema. Você não tem que... não é pintar em cima de uma rachadura de parede. É ir lá e consertar a parede. Não vai resolver você tapear. O problema é que a estrutura judiciária brasileira é falha, tem muita demanda para pouco pessoal, e não é só pouco juiz, é pouco servidor, e a estrutura processual penal brasileira também é falha. Se a gente fala em duplo grau de jurisdição, por que a gente pode chegar em 4, 5 instâncias? Você tem o juiz de piso, tem a turma recursal, tem o tribunal pleno dos TJs, aí tem a STJ, tem a STF, você vai subindo, isso aí vai empurrando esse processo. Seria o caso, então, de rever o posicionamento legal mesmo. Nem que isso signifique uma
a reforma do CPP. Né? Então, eu sou contrário a isso, mas há teses como a minha, eu não sou o único, tá? Mas até que essa minha ideia seja tida como válida, a sentença transitada em julgado imediatamente... Ah, tá. A sentença transitada em julgado, teoricamente, criaria uma nova relação jurídica, mas ela pode ser iniciada provisoriamente nesses dois casos. O cara que já está preso continua preso, vai aguardar preso o recurso, e no caso do sujeito que foi condenado em segunda instância a cumprimento da execução provisória da pena. Só que aí tem uma outra questão. O sujeito está solto, não foi determinada a prisão dele, acabou o processo, foi transitado em julgado. Inicia imediatamente a relação jurídica? Não. Só vai se iniciar a relação jurídica quando iniciar de fato a execução penal. Então, quando esse sujeito ele for intimado para comparecer a uma audiência de monitória, se for caso de prisão em regimes que não vão ensejar prisão em estabelecimentos fechados, com a prisão do indivíduo, no caso de regime fechado, e no caso teórico em alguns estados onde funciona no regime semiaberto, com a instalação de tornezeleira eletrônica, se for o caso, ou ainda com a citação para o pagamento de multa. Então, na verdade, teoricamente, teoria, né, a relação jurídica se dá imediatamente com o trânsito em julgado da sentença. Porém, na prática, não acontece em nenhum momento. A única possibilidade que existe da sentença se iniciar, a relação jurídica da execução penal se iniciar imediatamente após o trânsito em julgado da sentença é em caso de não haver recurso. Então, o sujeito não recorre, a sentença transita em julgado em primeiro piso. Aí inicia automaticamente. Porque para a expedição da guia de execução penal, o sujeito está preso, por exemplo, isso estou falando do preso, vai se esperar, obviamente, o fim do trâmite processual. Então, prolata a sentença, intima todo mundo. Se na intimação o sujeito falar não quero recorrer, não desejo recorrer, resolvido. Aí se inicia automaticamente a relação na execução penal, mesmo que não seja expedido imediatamente o processo executivo de pena. Outra questão sobre o início da relação processual diz respeito à velocidade com que inicia essa execução. Antigamente, quando o réu estava solto, se demorava muito, né? Principalmente quando se tratava de réus que iam cumprir a pena solta. Hoje, semiaberto, aberto, pena de prestação de serviço de comunidade. O problema é que durante todo esse período entre a aprovação da sentença, o trânsito em julgado, e o início da execução penal, ele ficava com alguns direitos suspensos. E muitas vezes acontecia dele ficar quase o dobro do tempo. Já aconteceu o caso, foi noticiado ao CNJ, de você ter... Acho que eu até falei isso aqui na segunda-feira. Mas caso do CNJ, o cara ser condenado a 2 anos, né, e aí a execução penal levar quase 2 anos para começar. E aí ele ficou 4 anos com os direitos políticos suspensos, por exemplo. Ele não podia fazer um concurso público. Não podia. Aí você fala, mas ele estava condenado. Sim, só que durante 2 anos. E aí, durante 2 anos, ele ficou com esses direitos políticos suspensos sem cumprir a pena dele. E aí, quando estava quase terminando o prazo, que ele deveria voltar a ter os seus direitos liberados, aí sim iniciou a execução penal e levou mais 2 anos. É um problema. E essa relação jurídica, ela continua até o cumprimento integral da pena ou a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade vai estar por prescrição ou por morte, basicamente. No caso do cumprimento de pena, é importante a gente lembrar, é no cumprimento integral de todas as penas, eventualmente, que haja a condenação. Então, o que acontece? O executivo de pena, eu falei segunda-feira, ele é só um, certo? Então, o cara está condenado a 8 anos. Maravilha. Quando ele completou 7 anos, 11 meses, 29 dias da sua execução penal, ele está pronto para terminar, vem uma segunda condenação de mais 8 anos. Então, ela vai ser somada ali e a relação jurídica, o processo executivo de pena continua em trâmite por mais 8 anos. Daí vai somar tudo. Tá bom?
A competência. Professor, Oi. só uma dúvida. O senhor falou que começa a relação jurídica somente após o trânsito em julgado, quando não há mais recurso, certo? Em tese, sim. Sim. E quando há recurso e o réu continua preso, porque não suspende, né, a execução. Uhum. O recurso não suspende a execução, ela continua. E vamos supor que o réu recorreu e esse processo de recurso demorou ali seus 2 anos para ser julgado. E quando saiu o recurso, a sentença do recurso manteve a do juízo a quo. Esses 2 anos vai ser contado no início É o da que eu relação falei. jurídica? Eu não Quando o consegui réu entender. quando o réu está preso, tá, e ele vai responder preso, vai recorrer preso, a relação jurídica já se inicia automaticamente com o cumprimento provisório da pena. Então, é expedida a guia provisória de cumprimento de pena. Da mesma forma que quando ele é condenado em segunda instância por tribunal colegiado. Inicia-se o cumprimento provisório da pena. A relação jurídica já começa ali. Então, se ele estiver preso e tiver a prolação de uma sentença, ele automaticamente, havendo a prisão e uma sentença, independente se ela é recorrível ou não, inicia-se a relação processual da execução penal. Seja provisória ou seja definitiva. Seja provisória ou seja definitiva. Ele está preso, começou. Entendi. Mesmo E outra, se eu... outra, ah, outra questão. Suponhamos que ele, no recurso, o tribunal entendeu por uma pena menor. E esse tempo que ele já cumpriu nessa cumprimento provisório, ele vai ser abatido naquele tempo que o tribunal entendeu ou vai ser refeito a conta novamente? não, a partir do momento em que o tribunal altera a sentença e dá uma nova pena, independente se ela for maior ou menor, você vai fazer o cálculo a partir da prisão executiva dele, da execução. Ah, Então, digamos entendi. que o cara ele está solto. Aí saiu a condenação, determinou-se que ele vai cumprir o recurso preso. Então, ele começou a cumprir, prendeu, vai ser o primeiro dia de pena. Ele foi condenado a 4 anos. Não vai dar. Mas ele foi condenado, por exemplo, a 8 anos de prisão. Regime inicial fechado. Está preso. Aí o tribunal vai e entende, desclassifica, por exemplo, muda de homicídio doloso. Não vai caber homicídio doloso. Ele muda de latrocínio para que é julgado pelo juízo singular, ele muda de latrocínio para roubo e lesão corporal, roubo simples e lesão corporal seguido de morte. E baixa a pena do cara para 6 anos. Então, regime inicial de pena semiaberto. Nesse caso, há uma mudança também no status quo. Vai ser feito todo um novo cálculo. E aí, esse período que ele ficou preso, digamos, 2 anos, igual você falou, então de 6 ele já cumpriu 2, sobra 4. Então, essa é a sequência natural. Então, Entendi. há um novo. Existe um chamado documento, que é o atestado de pena a cumprir, que também é conhecido como cálculo de pena. E ele tem que ser feito anualmente. Vou falar para você que assim, se faz anualmente o cálculo de pena de réu preso, regime fechado. Os demais a gente faz quando dá. Vou falar isso enquanto servidor do judiciário. Dependendo da quantidade de gente, não é viável, a gente não tem condições, a não ser que seja uma vara só de execução penal e que tenha 2, 3 servidores exclusivos para fazer cálculo de pena. Não dá para fazer o cálculo de pena de todo mundo todo ano. É praticamente impossível. A gente mal dá conta de fazer os cálculos que estão. Então, por que é importante fazer o cálculo de pena do réu preso? Para saber quando é que ele vai ser progredido. Isso é muito relevante. E aí, à medida que a gente vai fazendo esses cálculos de pena, a gente já vai ir aí outras situações. Quando ele tem uma nova condição, tem uma... Só um pouquinho, pessoal.
Desculpa, pessoal. É a minha esposa me avisando que ela vai ter que ir à escola onde ela trabalha, porque os alunos exigiram a presença dela para uma confraternização. Ela não ia. Agora ela estava me avisando que vai ter que ir. É só para avisar que as crianças vão ficar ali meio que sozinhas. Então, é feito um novo cálculo de pena, e assim, a gente vai atualizando à medida que dá. Não vou mentir para vocês. Não sei se algum de vocês já trabalhou no fórum. Eu ontem, na reunião, tinha a Fabrícia, ela é assessora do Ministério Público. Ela falou que não tem presídio, né, só cadeia pública em Marcelândia. Então, você, mesmo quem trabalhou no fórum como estagiário, alguma coisa, provavelmente não teve contato com essa parte de execução penal. Mas a execução penal, ela é um mundo à parte quando a gente fala de processo penal. Então, a competência, né, ela vai, diferente no caso do processo penal, que ela é definida em regra pelo local da infração, a competência da execução penal ela é definida não pelo local da infração, mas pelo local onde o preso está preso, tá? Aí saiu aqui, ó, o negócio. Tá? É onde o preso, ele se encontra preso, tá? E é a partir daí que o magistrado vai definir as formas, né? Deu um bug aqui no meu. Acho que agora vai. Deixa eu só colocar de novo. Foi. Então, vai ser definido com base no local onde o preso está preso. E no processo de humanização pena, busca-se também a proximidade com a família, né? Busca-se que o preso tem que ter acesso à família e tudo. Eu acho um pouquinho exagerado isso, mas enfim, né? Depois a gente discute um pouco sobre isso. Mas a verdade é que ele vai ficar mais próximo, quanto mais próximo possível da família, melhor. E aí, nesse sentido, ele vai ficar ali. Alguns anos atrás, a Secretaria de Segurança Pública, agora a Secretaria de Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, ela aplicou um golpe literal no sistema penitenciário e no judiciário mato-grossense, porque nós tínhamos Pascoal Ramos em Cuiabá, Mata Grande em Rondonópolis, Presídio da Ferrugem em Sinop e o Major Zuzi Alves em Água Boa. Eram as 4 penitenciárias que nós tínhamos. Teoricamente, nessas 4 penitenciárias deveriam ser colocados todos os presos condenados, recuperando os já condenados, já na fase de execução penal. O restante eram cadeias públicas, destinadas a presos provisórios. Só que aí não estava sendo suficiente, tinha muito preso provisório, muito preso condenado em cadeia pública. E o Conselho Nacional de Justiça, junto com o Tribunal de Justiça, deram uma ordem para o Estado resolver o problema. Teoricamente, era para construir mais presídio. O que eles fizeram? Eles mudaram, eles literalmente fizeram isso, tá? Eles mudaram o nome de todas as cadeias públicas, que eram prédios próprios, que não eram anexos à delegacia, que tinham uma capacidade de acima de 30, 40 presos. Todas as cadeias públicas foram mudadas para centro de ressocialização. E eles mudaram no papel a competência de preso provisório para preso condenado. Só isso. Não teve uma mudança, uma reforma, uma reestruturação, nada. Só mudaram no documento. Então, hoje a gente tem 80 e poucos centros de ressocialização no estado. Uma manipulação muito doida. E aí
a competência vai ser baseada no local onde o preso está. Outro motivo para ser baseada no local onde o preso está, onde o recuperando está, é o fato de que, às vezes, por algum motivo administrativo, o recuperando precisa ser transferido de unidade. Então, ou porque ele é ameaça de morte, ou porque ele é muito violento, ou porque ele está organizando rebelião, ou um regime de uma medida disciplinar. Nesse caso, ele tem que ser mandado embora. Aí, para você ficar trazendo ele para a comarca original toda vez, é inviável. Então, vai o preso e vai o processo junto. Vai tudo junto nessas circunstâncias. E aí, quem vai definir também, né, a competência em termos de vara, né, isso eu estou falando de comarcas, né, a competência de comarca é definida pelo local onde o preso está, e das varas ela vai ser definida assim: aonde tiver varas exclusivas de execução penal, é na vara de execuções penais, não tem discussão. Aonde tiver varas exclusivamente criminais, ainda que não seja uma vara exclusiva de execução penal, vai para a vara criminal. Então, por exemplo, Pão de Lacerda são 3 varas, 2 civis e 1 criminal. Então, tá lá na vara criminal, ela pega todo o processo penal e execução. Varas onde sejam varas, onde não seja vara única, tenha mais de 2 varas, mas as varas sejam mistas, a competência vai ser definida pela organização judiciária, mas é uma vara só. Então, uma vara vai ter competência mista e exclusivamente para execução penal. Comodoro, onde eu resido, é assim. Nós temos 2 varas, as 2 varas são mistas, e definiu-se que a competência de execução penal é da segunda vara, enquanto que outras competências são da primeira, por exemplo, júri é exclusivo da primeira. E quando é vara única, não tem muito o que escolher, né? Quando é vara única, é a vara onde é a vara que tem. Marcelândia, acho que ainda é vara única? Ou já mudou? Não, professor, continua vara única ainda. É bom e é ruim, porque se é vara única é porque tem pouco processo. É ruim porque é uma bagunça. Você tem que. Quem trabalha na Secretaria de Vara Única fica louco, tá? Mas é bom que. Tem alguém que trabalha no Judiciário? Você trabalha, Wesley? Não, eu estagiei um mês no fórum, mas não. Tem uma colega nossa de turma que ela passou no concurso para conciliadora. Ela era assessora de gabinete, e aí ocorreu uma mudança, e aí, devido a essa mudança também, ela fez um concurso que teve de conciliadora, alguns de nós fizemos também, inclusive eu, e ela se consagrou em primeiro lugar e assumiu para conciliadora. E Você tem ideia? agora, nesse momento, se eu não me engano, a Suzana tá estagiando no fórum também. Quando você estagiou lá, você tinha ideia de quantos processos mais ou menos tinha em trâmite? Não pesquisei, professor. Eu sei que são Eu muitos. também estou lá no estágio junto. Você está lá, André? Andréia também Sim, tá? uhum. Entrei em agosto numa semana e a Suzana entrou na semana seguinte. Você tem ideia de quantos processos estão em trâmite hoje Não tenho noção. Marcelândia? Não. Não sei precisar. PJ é mais difícil a gente ver. É. No Apolo, antigamente, quando você abria, você sabia quantos processos tinha na vara. Mas é serviço que não acaba mais no gabinete. Não deve ter mais do que 20 mil, tá? Não. Mas eu vou dar uma olhada. Tem os dados no site do TJ. Tem que procurar. Então, competência da vara única é a vara única. Aí existem algumas competências específicas, tá? No caso, isso é súmula do Superior Tribunal de Justiça, tá? No caso de prisões, de penas impostas pela Justiça Militar, especificamente a militar, se ele estiver cumprindo em presídio militar, se o preso estiver cumprindo a pena dele numa instituição militar, a competência para o julgamento é militar. Tá?
Se ele tiver, mesmo que seja federal, militar ou estadual, ou eleitoral, que ele tiver preso num estabelecimento estadual, então, por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente não tem nenhuma penitenciária federal. A gente tem o raio 5 no Pascoal Ramos. É um setor só, é uma sequência de celas que é federal. O resto é tudo estadual. Então, digamos que o sujeito esteja em Sinop, foi condenado pela Justiça Federal, mas está preso no presídio de Sinop. Acho que é Ferrugem, que é em Sinop o nome do penitenciário. E aí, por mais que ele seja federal, como ele está no estadual, a execução de pena dele vai para a vara da Justiça Estadual de Sinop. No caso do... Como não... se for presídio federal, vai para a vara de execuções federais. Por exemplo, a condenação do Lula, né, tramitava na vara... Normalmente, a organização judiciária da Justiça Federal não tem uma vara de execuções, porque eles, na verdade, tem poucos condenados em presídios federais. Só mesmo em locais onde tem. Então, Catanduvas tem... Justiça Federal de Catanduvas tem uma vara de execução. Acho que em Porto Velho tem a penitenciária Urso Branca Federal também. Lá tem uma vara, na Justiça Federal de Porto Velho tem uma vara de execuções. Mas em outros lugares, por exemplo, Curitiba não tem penitenciária federal. Ele ficou preso, então caía na vara criminal de Curitiba da Justiça Federal. A Justiça Eleitoral não tem presídio, então todo preso de competência eleitoral vai para a Justiça Estadual. Então, se ele estiver preso em presídio militar, vai para a Justiça Militar. Aí tem um caso também diferenciado, que é o local onde ele está preso e o local onde ele mora, se for pena restritiva de direitos, sursis, outras situações em que ele não tiver recolhido. Onde ele morar, também é comarca competente. Só que no caso da pena de multa, só que aí na pena de multa é o seguinte, na pena exclusiva de multa, existem alguns crimes, se eu estiver enganado, são 53 crimes no Código Penal e algumas contravenções penais. No caso do Código Penal, são 53 crimes, se eu não estiver enganado, que tem penas de prisão ou multa. Então, o juiz pode aplicar a prisão, né, ou ainda a pena de multa. No caso das contravenções penais, existem algumas que são alternativas e algumas que são só multa. A pena dele é só, prevista da contravenção, é só a pena de multa. Caso a condenação seja exclusiva de multa, nessa situação, a competência do juiz da execução penal fica na comarca onde veio o processo de conhecimento. Então, o sujeito foi condenado à pena de multa em Marcelândia, ele mora em Sinop, ele mora em Cuiabá, ele mora em Porto Alegre, não interessa. A pena de multa vai ser executada em Marcelândia. A pena de multa. Lembrando que a gente tem a pena que é convertida em prestação pecuniária, que são as substituições de pena previstas na Lei 9.099. Nesse caso, o que acontece? O cara foi condenado a uma pena de prisão e essa pena de prisão foi convertida em prestação pecuniária. Se ele não cumprir, inclusive, a prestação pecuniária, essa pena pode ser revertida para a prisão. Essa pena, tanto faz a prestação pecuniária quanto a prestação, a conversão, a reconversão em prisão, ela vai ser cumprida onde ele mora. Que daí vai ser regime aberto. Caso seja só multa, aí é na comarca original. Então, para a gente entender, para fazer um resumo mais ou menos sucinto. Pena de prisão, o cara está preso, ou pena de privação de liberdade convertida de alguma forma, então, pena restritiva de direitos, sursis, suspensão condicional da pena, substituição da pena, pena em regime aberto, livramento condicional, a competência, que é a competência básica, vai ser sempre da onde ele estiver preso, onde ele estiver morando, residindo, comarca onde ele estiver residindo. Presos da Justiça Federal, Militar ou Estadual, se ele estiver preso ou cumprindo ou domiciliado em um lugar onde não tem a Justiça Federal, Justiça Estadual. Se ele estiver preso no presídio estadual, Justiça Estadual. A regra básica é Justiça Estadual, vara de execuções penais da comarca onde ele estiver residindo.
Quando a gente falar em preso que está em estabelecimento prisional militar, competência de justiça militar. Pena de multa, competência é da comarca que prolatou a sentença de conhecimento. Tá bom? Não terminou a aula ainda, tá, gente? Só para vocês saberem. Isso aqui é a aula de segunda ainda. E aí hoje a gente começa com os órgãos da execução penal. Ficou alguma dúvida sobre a base da Lei de Execuções Penais? O conceito geral? Professor, Não? Oi. no caso, então, em todas as questões, a competência vai ser do local em que o preso está cumprindo a sua execução, que está sendo ali cumprida a execução. A competência de comarca, só mesmo a única exceção é a pena de multa. A competência de justiça, né, de instância judiciária, vai se depender de algumas outras questões. Então, o cara está preso, foi condenado na Justiça Federal. Tráfico internacional em Cáceres, tem muito. Não, Cáceres, tem muito. Foi condenado pela Justiça Federal. Não tem presídio federal em Cáceres. Ele vai para a cadeia pública de Cáceres, para o Centro de Ressocialização de Cáceres. A execução penal dele, a Justiça Federal vai encaminhar para a vara de execuções penais de Cáceres, da Justiça Estadual. Então, se ele estiver solto, aí vai ser a Justiça Federal. Então, se ele estiver solto, cabe à Justiça Federal. A Justiça Federal só vai cuidar da execução penal de réu preso em lugares onde tenham... Vou até descobrir aqui rapidão. Presídios federais. Então, a competência vai ser do local onde o preso está cumprida a pena, com o réu preso, e em caso de réu estar solto, da justiça que prolatou. Que prolatou a sentença. Isso. Ó, para vocês terem ideia, são presídios federais. O Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Urso Branco, em Porto Velho, Rondônia, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Brasília, no Distrito Federal, e aí está previsto ainda uma no Rio Grande do Sul, em Charqueadas. Então, assim, qualquer preso federal que não esteja numa dessas penitenciárias vai acabar numa prisão estadual. E aí, a competência da Justiça Estadual. Se ele está solto, aí quem cuida é a execução da Justiça Federal mesmo, porque aí não precisa do presídio. E aí, vale algumas questões, vale uma menção honrosa aqui. Por exemplo, Mato Grosso, vamos antecipar um pouco a questão dos estabelecimentos prisionais. Mato Grosso não tem nenhum caso do albergado não, nenhuma colônia agrícola industrial de regime semiaberto em funcionamento no estado. Tinha um em Santo Antônio de Levergé, colônia agrícola de Palmeiras, e esta fechada tem muitos anos. Pra você ter uma ideia de como é que está a situação, tinha gente que estava estava recolhida lá, e aí terminou a pena, eles continuaram lá, e hoje virou um loteamento. Assim, tem gente, a colônia está lá, não tem nenhum agente estatal, e aí o pessoal foi ficando. Então, o preso que está em regime semiaberto, em regime aberto, no Mato Grosso, que pertence à Justiça Federal, vai todo para a Justiça Federal, porque eles estão soltos. Já, por exemplo, em Rondônia, tem colônia agrícola industrial. Assim, em Vilhena, aqui tem uma colônia agrícola industrial da Justiça Estadual. Então, o sujeito está preso, por exemplo, no presídio de Urso Branco, lá em Porto Velho, que é um presídio federal, por uma condenação federal. Maravilha. Aí ele é progredido. Atinge o prazo de progressão. Ele tem que ir para o regime semiaberto. Aí ele fala que o domicílio dele é em Vilhena. Ele é transferido para Vilhena, para a colônia industrial de Vilhena, e aí o processo executivo de pena dele vai para a Justiça Estadual de Vilhena, que é o estabelecimento.
Então, se ele estiver dentro do estabelecimento estadual, vai para o estadual, a justiça estadual. Se ele estiver solto, fica na justiça que prolatou, no órgão judiciário que prolatou a sentença. E se ele tiver for pena de multa, aí é na comarca originária. A única possibilidade é se tiver uma vara de execuções. Então, por exemplo, Comodoro, digamos que o cara foi condenado a uma contravenção da primeira vara de Comodoro. A pena de multa vai para a segunda vara, que é a vara de execuções. Se ele foi condenado a uma pena de multa em Marcelândia, que é vara única, o processo executivo de pena dele vai tramitar na vara única de Marcelândia. Se ele foi condenado à prisão, aí vai para Sinop, provavelmente. A execução penal, ela tem uma organização, deixa eu voltar aqui antes de começar, muito grande. Essa organização ela existe supostamente para fazer o sistema funcionar e para dar aquelas três disposições que a gente falou. O caráter punitivo, o caráter ressocializador educativo e o caráter pedagógico, para que a pessoa não possa mais realizar. Então, teoricamente, ela tem essa ideia. E aí tem muitos órgãos, existem muitas instâncias que vão trabalhar nesse sentido. A verdade acaba sendo um negócio meio muito chefe para pouco índio, como diria o outro. Então, tem muitos órgãos que nem sempre atuam e nem sempre tem funcionamento. O principal, o maior nível, né, é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Todos esses órgãos eles estão previstos na Lei de Execução Penal, tá, gente? Só para deixar claro, na Lei 7.280. Então, o primeiro é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ele é nacional, ele tem sede na capital da República, no caso Brasília, pelo menos até alguém querer mudar de VRV para o Rio de Janeiro, e ele é subordinado ao Ministério da Justiça, é vinculado ao Ministério da Justiça, e tem 13 membros. Quem são esses membros? Eu acho interessante que esse texto é o texto do artigo, acho que 71, do Conselho, da lei de execuções penais. Tá? Então, quem compõe esse conselho? Profissionais e professores. Tá? Então, é muito importante a gente definir como que os professores têm um destaque muito grande. Artigo 62, perdão. Ele tem um destaque muito grande. Então, o artigo 63 fala especificamente em o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros, designados através de ato do Ministério da Justiça, entre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Você vê que é indicação. Tá? Esse Conselho Nacional ele é indicado, não tem nenhuma escolha. Também tem tempo de duração para o seu mandato. A lei fala em 1/3. Na prática, acaba que metade aproximadamente é renovada a cada ano. Porque você, nesse ano, para 2021, você vai eleger 7, foram eleitos 7, e eles vão 2021 e 2022. O mandato deles termina no início de 2023. Só que em 2022, os outros 6, né, que terminam o mandato deles que tinha começado em 2020. Então, a lei fala em 1/3, mas na prática acaba sendo aproximadamente a metade renovada todos os anos. É interessante que não tem uma definição de quem é que vai compor. Não é assim, um professor, um advogado, não. O Ministério da Justiça, ele escolhe 13 pessoas. Ele tem que justificar e dizer, olha, tá aqui, ó, é isso aqui. São essas pessoas, tá? É o ministro da Justiça quem escolhe. Indicação direta.
Tá bom? No artigo 64, tem as funções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Tá? Então, assim, eu coloquei aqui, eu não vou ler tudo. Pois eu vou colocar esse slide, e aí vocês vão poder ler, ou se vocês quiserem ver o artigo 64 da LEP, fiquem à vontade. Mas qual é o objetivo maior? É um conselho consultivo. Esse conselho ele não impõe nada, ele não pode impor ou tomar decisões. Ele é um conselho de caráter consultivo que vai sempre sugerir. Ele vai sempre trabalhar em favor do Ministério da Justiça, no sentido de criar políticas para melhoria da qualidade do trabalho do processo da execução penal. Tá? O máximo que eles fazem mais especificamente, digamos assim, tá? A fiscalização e inspeção dos estabelecimentos penais, tá? E ele representa, quando houver violação das normas, tá? Violação da estrutura de alguma coisa, ele vai representar ou ao juiz de execução, tá? Se for uma questão pontual, ou se for uma questão de toda a unidade prisional, ele vai para a autoridade, pode ser o governador, pode ser o juiz de execução, pode ser o Ministério da Justiça. Caso seja um presídio federal, ou o chefe do DEPEN, por causa da interdição de estabelecimento penal. Mas mesmo assim, ele só solicita. Então, ele não pode, por exemplo, ir lá e interditar. Então, vai os membros do conselho na cadeia pública, no presídio de Sinop, e falar, tá errado, não tá condigno, fechei isso aqui e vai todo mundo embora. Não, ele vai só solicitar a interdição. Então é um caráter consultivo, um caráter mais aberto. O próximo órgão é o juízo da execução, é o juiz da execução penal. Tá? É esse juízo que ele é a pessoa mais próxima. É ele quem vai garantir o funcionamento correto da execução penal. Então, é ele quem vai controlar e comandar tudo. Ele vai estar definindo todos os funcionamentos. E ele também tem uma lista considerável de coisas. Tudo na execução penal cabe a decisão final ao juiz da execução. O juiz da execução é um juízo muito objetivo, muito claro, ele tem poderes. Então é ele quem vai definir se a lei nova vai retroagir ou não, ou conforme vai retroagir ou não, cabendo, claro, da decisão, recurso. Mas é ele quem aplica, ele que declara extinta a punibilidade, seja pela morte, pela prescrição ou pelo cumprimento integral da pena. Ele também vai decidir sobre soma, unificação, progressão, regressão, detração, remissão, suspensão, livramento condicional, incidentes em geral. Ele que determina a saída temporária. Ele também vai determinar cumprimento de medidas restritivas, a conversão dessas medidas restritivas e multas em privativa de liberdade. Tá? Aqui, isso aqui está escrito no texto da lei, e aí cabe nesse 5B aqui, cabe. Ele fala em conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. Não, é conversão da pena restritiva de direitos e pecuniária. Então, para lembrar, a pena de multa prolatada pelo juízo do conhecimento, ela não pode ser convertida em pena privativa de liberdade. Tá? Então, é um erro legislativo, tá? Não fui eu que escrevi errado, não, pelo amor de Deus. Por favor. Tá? Conversão da pena privativa... Passou. Conversão da pena privativa de liberdade, conversão em restritivo de direitos, todas as conversões em geral, medida de segurança no caso do incidente de insanidade mental, tá? Tanto a aplicação direta quanto a substituição da pena privativa de liberdade, revogação da medida de segurança, desinternação ou reinternação em medida de segurança. Tá? Também vai definir sobre a possibilidade de transferência
tá? Tanto para ir quanto para vir, é o juízo da execução. Então, também vai zelar pelo cumprimento correto da pena e fazer inspeção mensal para saber se o estabelecimento penal está adequado à utilização do sistema prisional. E se ele identificar que não pode, ou algum outro conselho, né, algum outro órgão decidir representar, seja o Ministério Público, o Conselho da Comunidade, alguma coisa, se ele pode, ele quem vai decidir sobre a interdição ou não do estabelecimento penal prisional. Também ele é o presidente e o componente principal, ele que vai compor e instalar o Conselho da Comunidade, que a gente vai estar mais para frente. E aí eu falei, né, emitir anualmente atestado de pena cumprida. Sabe que não é todo ano que sai, não. Tá? Lembrando que nesse último itemzinho aqui, tá, emitir anualmente atestado de pena cumprida, vale ressaltar que não é o juiz quem faz. Em regra, o servidor, o juiz só ratifica ou não. Tem alguma coisa para falar ou não. A LEP ainda coloca como órgão da execução penal o Ministério Público por força do previsto no artigo 127 da Lei Orgânica do Ministério Público. O Ministério Público é instituição permanente, essencial função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então, ele é uma instituição que não só acusa, mas ela tem caráter fiscalizatório. Questionável esse acúmulo de função, mas enfim. Gente, se por um acaso eu sair, é porque acho que tá querendo acabar a luz aqui em casa. E aí lá se vai o meu internet, tá? Mas só para avisar. Então, o Ministério Público tem que intervir e tem que se manifestar sobre tudo. Então, tudo aquilo que a gente falou do magistrado, antes de tomar a decisão, ele precisa consultar o Ministério Público, tá? O tempo todo. Aqui o tempo está fechado também, né? É um problema, né? Professor, Oi, Wesley. essa é a remessa de todas as decisões ao Ministério Público, inclui a questão dos recursos também, né? Quando for interposto, vamos supor, um agravo em execução, ele recebe e encaminha para o Ministério Público. Sim. Todo momento, em todo o processo de execução, eles têm que ser consultados. Não é obrigatório, claro, né, que ele seja acatado, mas ele tem que se manifestar em todos os processos, inclusive progressão, regressão, prisão, conversão, perda de remissão, tudo isso ele vai manifestar. O juiz toma a decisão. Se a decisão for contrária do Ministério Público, o Ministério Público resolver que precisa discutir isso, ele vai recorrer. Ele vai entrar com agravo na execução. Ele vai, ou quer que seja o recurso cabível. Em geral, é agravo na execução. Então, cabe tudo isso. E aí, é interessante uma coisa aqui. A relação jurídica do processo executivo, ela é exclusiva entre a administração pública e o preso. O Ministério Público ele não tem mais essa função de acusador. Aqui ele vai usar a função de fiscal, de custos legis. Até porque a acusação já foi feita, ele já foi condenado. Então, o Ministério Público tem legitimidade para intervir favoravelmente ao réu. Então, sim, não vou, o juiz está querendo, foi pedido aí pela administração penitenciária a perda da remissão por falta administrativa. E aí o Ministério Público vai ser consultado e falar, não, isso aqui não é caso, ele não precisa perder, ou não sei o quê, ou ele está no final da pena, beleza. Então, não cabe. Ele pode se manifestar favorável ao réu. Acontece pouco. O Ministério Público, os promotores em geral, eles têm um caráter meio punitivista. Mas isso também decorre do trabalho deles na fase de conhecimento. Então,
vamos dar um desconto, tá? Mas ele é capaz, ele é competente, tá? Para isso. Além do Ministério Público, nós temos o Conselho Penitenciário. O que é o Conselho Penitenciário? O Conselho Penitenciário, também chamado de Conselho Penitenciário Local, ele vai, enquanto que o Conselho Nacional, o Conselho Penitenciário Nacional, vai trabalhar basicamente com políticas gerais para o país todo, o Conselho Penitenciário ele é mais localizado. Ele, em regra, vai ser estadual, tá? Então, ele vai ser composto por membros nomeados pelo governador do estado. Então, ele não é vinculado ao Ministério da Justiça, ele é vinculado ao governo do estado e pode definir que ele esteja subordinado à Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Administração Penitenciária, qualquer órgão que, por força de lei, defina. Mas a nomeação é do governador. Isso está na LEP, então não pode ser alterado. Então, está definido, é o governador quem nomeia, tá? O governador estadual, distrital, né? No caso do Distrito Federal e Territórios, também professores e profissionais da área. Não tem uma definição da quantidade de membros. Diferente do Conselho Nacional, que são 13, ele não tem uma definição específica. Vai depender do que o governador entender cabível. Então pode ter 1 ou pode ter 30. Em regra, nem o Conselho Penitenciário Nacional, nem o Conselho Penitenciário Estadual, eles têm remuneração, tá? Ele pode ter algumas gratificações por reunião, obviamente, se precisar viajar, vai ter custeio de passagem diária, mas ele não tem remuneração, em tese, tá? Não é um emprego, porque é um órgão consultivo, também vai fiscalizar. Diferente do Conselho Nacional, que ele tem mandato de 2 anos, o Conselho Estadual são 4 anos. E não tem obrigatoriedade de troca. Ele não precisa trocar a cada tantos anos. O governador pode definir que os membros vão ser, a cada início de governo estadual, sejam eleitos novos membros, é o que normalmente acontece. O artigo 70 da LEP traz as obrigações. Esse é mais rapidinho, então eu vou ler, tá? São só 4 itens mesmo, esses 4. Então ele vai dar um parecer sobre indulto e comutação, vocês já estudaram, acho que isso, né, o que é indulto e comutação, de qualquer forma a gente vai repassar ao longo do TAD, né? Menos quando o indulto for com base em estado de saúde, que aí é outra conversa. Também inspeciona os estabelecimentos penais e a cada primeiro trimestre do ano ele vai apresentar relatórios, ele vai apresentar o trabalho feito no exercício anterior ao Conselho Nacional Penitenciário. E os patronatos, que são os órgãos que a gente vai ver mais para frente, voltados para a assistência do egresso, estão sobre a supervisão do Conselho Penitenciário. Também tem o Departamento Penitenciário Nacional, vulgo DEPEN. O que é o Departamento Penitenciário Nacional? É um órgão administrativo e financeiro. Então, digamos que o Conselho seja um órgão consultivo, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é um órgão consultivo, um órgão meio, de dizer meio por alto a que veio, enquanto que o Departamento Penitenciário Nacional é aquele que vai atuar diretamente, é aquele que vai atuar de uma forma mais objetiva. É ele quem dá, inclusive, suporte financeiro para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Tá? Está previsto no artigo 71 e seguintes, e não tem uma definição legal. Essa definição vai ser feita pela ordem do dia, pelo presidente em exercício. As atribuições, né,
são basicamente viabilizar as condições, tá? O que acontece? Vamos pensar assim, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária vai pensar, o Departamento Penitenciário Nacional vai executar. Basicamente é isso. Então é ele quem vai definir como é que funciona. E aí ele também tem a supervisão sobre os estabelecimentos prisionais federais. Então é ele quem vai cuidar, né, é o Departamento Penitenciário Nacional quem cuida das penitenciárias federais. E também estabelecer os conceitos. Eu não sei se eu coloquei nos slides. Coloquei. Tá aí todas as muitas atribuições do DPEM, tá? Mas a gente não vai colocar. Aí vem o Departamento Penitenciário Local. O Departamento Penitenciário Local é um estabelecimento semelhante ao Departamento Penitenciário Nacional, tá? Mesma função, mesmo tudo, só que ele é estadual. Ele fala local, mas já existe um entendimento de que, como a administração penitenciária ou ela é federal ou ela é estadual, não existe estabelecimento prisional municipal, só cabe a criação de departamento penitenciário dentro do Estado. É facultativa. Pode ou não pode ter. Mato Grosso, até onde eu sei, não tem. É basicamente a mesma coisa. Em regra, não vai ter, porque esse trabalho vai ser executado por secretaria ou secretaria adjunta. No caso do Mato Grosso, especificamente, existe a SEJUD, que é a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, e aí dentro da SEJUD tem uma secretaria adjunta, que é a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, que faz esse trabalho. E aí vem o patronato. Tá? O que é o patronato? O patronato ele é visto como um órgão da execução penal, reconhecido pela Lei de Execuções Penais no artigo 78 e 79, que vai cuidar de duas incumbências, são duas. A principal é o egresso. É aquele cara que saiu, que já encerrou a pena dele. Terminou a pena, ele está solto, ele está disponível, e é ele quem vai indicar emprego, quem vai tentar localizar um local para ele ficar, quem vai dar toda a estrutura para que ele possa existir, né, para que ele possa buscar a ressocialização. O patronato ele pode ser público, estabelecido pelo Estado, ou ele pode ser privado, e nesse caso ele vai ser mantido ou por fundações ou por recursos públicos, podendo ainda receber recursos de transações penais do próprio judiciário. Então, o objetivo é o processo de reintegração. Também é função do patronato cuidar dos condenados que estão cumprindo penas restritivas de direito. Então, eles não estão presos. Então, eles que vão, normalmente é o patronato quem vai indicar as instituições que vão receber o serviço. Esse trabalho também pode ser executado pelo Conselho da Comunidade, que é o próximo que a gente vai ver. Nem toda cidade, nem toda comarca tem patronato, tá? Na verdade, a maioria não tem. Quem acaba assumindo as funções é o Conselho da Comunidade. E também é obrigação do patronato a fiscalização de penas de limitação de final de semana, tá? E na suspensão condicional do processo e livramento condicional, a fiscalização das condições. E existe um entendimento já que inclui mais uma incumbência ao patronato, que não está prevista na legislação, que diz respeito a cuidado com aquele preso que cumpre pena em regime de privação de liberdade, não em regime fechado, em regime semiaberto e aberto, mas que, por força da falta de estrutura do sistema prisional, está solto. Como, por exemplo, o sujeito responde ao regime
semiaberto em Mato Grosso, na maioria todas as comarcas, ele vai cumprir determinadas condições que seriam semelhantes à do livramento condicional. Comparecimento mensal obrigatório em juízo, comparecimento diário em determinado lugar para confirmar a presença, uma série de condições. Em alguns lugares, uso de tornozeleira eletrônica, no interior isso ainda não é difundido, até porque a cobertura é ruim. Eu já vi preso recuperando, que veio de Cuiabá, solto, para cumprir regime semiaberto aqui em Comodoro, com tornozeleira eletrônica, e eu tive que mandar ele sair da minha sala, porque a tornozeleira ficava pitando. Ele estava na minha frente, dentro do prédio do fórum, e a tornozeleira dele estava pitando, dizendo que ele estava fora do local permitido, que não estava coberto. Então era problema de cobertura de sinal. O resultado foi tirar a tornozeleira. Ele teve que tirar, porque senão não conseguia cumprir a pena dele, por causa de sinal de GPS mesmo, tá? Então, esses casos também está sendo indicado o patronato onde houver. O patronato, ele teoricamente seria obrigatório, mas ele acaba não existindo. Já o Conselho da Comunidade, ele é obrigatório. O Conselho da Comunidade, ele é obrigatório, ele é eletivo, existem as pessoas que votam, né? E aí ele é composto por, no mínimo, não existe um limite, tá? Não existe um limite para a existência do Conselho da Comunidade, tá? É o juiz da execução quem determina, de acordo com tudo. E aí compõe um representante de associação comercial e industrial, normalmente CDL, né, onde tem Fiesp, Fiente, pode ser vindo ali. Um advogado, indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Um defensor público, comarcas que sejam que só tenham um defensor público por motivos óbvios, só vai ter esse. Onde não tem defensoria pública vai ficar em falta. Um assistente social, que é escolhido pelo Conselho Nacional de Assistentes Sociais, e ainda pode ingressar mais membros da comunidade. É possível que tenha mais pessoas dentro desse conselho. Qual que é a função? A função é de fiscalizar, tá? A função é conversar com o preso para saber se tudo está funcionando bem, fiscalizar o sistema prisional, dar uma olhada, ele vai visitar. Teoricamente, ele visita mensalmente, mas nem todos visitam mensalmente. Conversa com o preso, pega esses relatórios, manda para o juiz da execução e para o conselho penitenciário. Se houver um conselho penitenciário local, para o local, mas sempre para o federal, para o nacional também. Também ele vai distribuir recursos que porventura possam vir, tanto recursos federais, que vêm para o processo de execução, via Departamento Penitenciário Nacional, via FUNPEN, né, que é o Fundo Penitenciário Nacional, ou ainda recursos advindos de prestação de pena pecuniária e também de transação penal. Acho que é o último. Eu não trabalhei os estabelecimentos penais. Acho que é o nosso último órgão da execução penal. Peraí que eu estou com o aberto. Pode falar, Wesley. Esse fundo que é destinado ao Conselho da Comunidade, seja de destinação estadual, federal, não sei, que é das penas pecuniárias, qual o destino desses valores, professor? Olha, vai depender do relatório. Vai depender do que o Conselho da Comunidade e o Conselho Penitenciário definirem. Eles podem ser investidos em reforma, em melhoria estrutural, em melhoria na própria segurança. Se não tiver muita coisa para fazer, ele pode ser investido em ações. Então, por exemplo, você pode pegar esse dinheiro e, sei lá, instalar uma fábrica de bloquetes dentro da cadeia para poder que esses presos trabalhem. Você pode pintar a cadeia, você pode reformar a cadeia, você pode comprar colchões novos para os presos. Tá? A única coisa que é vedado é que ele seja investido em remuneração
para qualquer pessoa, incluindo presos e a polícia penal. Ele não pode ser utilizado como remuneração. No caso, vamos supor aqui, como aqui não tem presídio, esse dinheiro ele pode ser destinado para algum projeto da comunidade ou algo do tipo assim? Não, porque ele não vai para Marcelândia. Ah, entendi. Entendeu? Esse dinheiro só vai para onde tem estabelecimentos prisionais. Até onde eu fiquei sabendo que tem uma delegacia com cela. Né? Sim, sim. Então, ele, teoricamente, ele não tem. A verba que vem para ir... Inclusive, eu não sei, tem agente prisional, será aí? Tem policiais, agente prisional mesmo não, tem os policiais, Penal agora. investigadores. O polícia civil, Isso. né? São eles que Só fazem essa, esse polícia trabalho. civil. Uhum. Então, assim, ele não tem estrutura penitenciária, então não vai dinheiro do fundo penitenciário. O dinheiro das transações penais ele vai ser aplicado de acordo com a distribuição do juízo. Tá? Você tem lá, principalmente a questão do como é que fala? Transações, né? Acordo de transações penais do juizado especial. Então, esse dinheiro ele vai ser aplicado de acordo com projetos e tal. Vai depender do juízo do juizado especial. No caso da vara única, é o mesmo juízo para tudo. Mas, fundo penitenciário não vem. Então, assim, penas de multa, por exemplo, não vem. A pena de prestação pecuniária, teoricamente, ela também não deveria ser envolvida. Mas ninguém briga, ninguém vai discutir se o juiz usar da conversão. Mas, em tese, não deveria. Deveria ser encaminhada para o Fundo Penitenciário Nacional. Tá? Em regra é essa. A Defensoria Pública, que é o nosso último órgão, né? Na sua lei de organização, que é de janeiro de 84, diz que é instituição permanente, essencial à atividade jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, a Defensoria Pública ela vai atuar no sentido de promover, dentro da execução penal, tá, as condições necessárias para que a pessoa defenda. A diferença entre a Defensoria Pública e como é que fala? E o Ministério Público é que, enquanto o Ministério Público, basicamente, tá, vai fiscalizar como um todo, podendo, mas não sendo obrigado, intervir favoravelmente ao réu, a Defensoria Pública sempre vai trabalhar em favor do réu. Ele nunca vai trabalhar contra. Ele pode não trabalhar se ele achar que não faz jus, mas ele está sempre no sentido de defender o réu. O capítulo 9, né, que inclui a Defensoria Pública como órgão, ele é relativamente novo. A gente pensa que nossa lei de execuções penais é de 84, e a inclusão da Defensoria Pública foi em 2010, através da Lei 12.313, que cuida da execução penal, e na verdade cuida especificamente da atuação da Defensoria Pública. É por isso que o artigo é 81A, 81B, né, porque não tinha isso aí, essa previsão. Então, para não mudar muito, eles incluíram com letras. Então, cumpre a Defensoria Pública, cuidar da execução da pena da medida de segurança, tá? Trabalhando em todos os graus. Então, ainda que muita coisa possa ser requisitada pelo próprio preso, por conta própria, ou ainda pode ser definida de ofício pelo magistrado, cabe à Defensoria Pública fazer os requerimentos, basicamente, né? Então, é ele quem vai buscar. Então, lembra todas aquelas questões do juízo que ele vai fazer? Então, a Defensoria Pública vai requerer isso aí. Então, todas as instâncias, é ele quem vai buscar que se funde, que se trabalhe. Também é grandinho o artigo, tá?
ele que vai buscar tudo. Não, lembrando que a atuação da Defensoria Pública não é obrigatória, o preso pode requerer tudo por conta própria, ou o próprio juiz pode determinar de ofício, ou o Ministério Público. A execução penal ela é meio alta, só que a Defensoria Pública tem essa possibilidade. Então, o defensor público está muito assoberbado, né? Chegou para o juízo da execução um relatório, acontece muito, chega para o juiz da execução um relatório de trabalho do preso, ele trabalhou naquele mês. A gente não precisa esperar, o juízo não precisa esperar que a Defensoria Pública faça um requerimento para isso. De ofício, o juízo já pode, quando fala o juiz é o servidor, quem vai fazer, ele vai pegar e vai atualizar o cálculo de pena, contabilizando a nova remissão de pena, e aí sim, feita novo cálculo de pena, ele é enviado para a Defensoria Pública, que se manifesta, para o Ministério Público, que se manifesta, e aí o juiz vai convalidar ou não, caso haja concordância, ou se o juiz achar que a discordância não tem cabimento, que eles estão, o Ministério Público e a Defensoria Pública estão errados. Tá? Então não é obrigatória, o juízo pode fazer de ofício, mas é também função dele. Né? Então, todo mais ou menos o mesmo sentido. E não é obrigatório, tá? Mas há uma recomendação para que em determinadas circunstâncias o juízo determine que a Defensoria Pública se manifeste. Então, por exemplo, você vai remover um preso, você vai movimentar um preso, tá? Por motivo de indisciplina. É obrigatório saber se a Defensoria Pública concorda ou não? Não, você pode fazer de ofício. Mas a recomendação é que haja essa comunicação, assegurado, claro, a situação de urgência e emergência. Se é uma situação de urgência, se pode haver um problema, tudo, aí realmente não há que se falar em manifestação. Bom, Wesley, você está perguntando de novo ou você só não abaixou a mão da última vez? Só não abaixei, professor. Desculpa. Tá, não, só para saber, porque para vocês explicarem, às vezes eu fico olhando de lado, né? Vocês, não está olhando para... É porque eu tenho duas telas. Eu tenho aqui, nessa daqui que está agora o notebook, e aqui uma tela auxiliar. Quando estou com a apresentação de slides, o Meet, a reunião, fica na auxiliar. Então, quando vocês estão falando, eu olho para a tela auxiliar. Agora que acabou a apresentação, eu voltei para a tela principal. Porque os slides sempre ficam nessa daqui. Então, quando eu estou lendo os slides, eu estou aqui. Mas quando vocês estão falando alguma coisa, perguntando, eu olho aqui. Aí vocês vão, ele está olhando de lado, ele não está prestando atenção. É justamente porque eu estou prestando atenção que eu estou virado de lado, tá? Não, tudo bem. Já que o senhor abriu, me surgiu uma dúvida aqui. Sim. Pode acontecer, o senhor já presenciou algum caso de, vamos supor, a defensoria passar batido assim a progressão de regime e não encaminhar para o juiz, e aí o advogado ter que pedir? Eu creio que isso acontece muito, né? Já, porque assim, lembrando que a defensoria só vai atuar se a parte não tiver advogado constituído, tá? Sim. O trabalho da defensoria só existe quando a pessoa é desassistida, ela é pobre, ela não tem condições de constituir advogado. Se tem advogado constituído no processo de execução, quem vai se manifestar é o advogado, a gente vai intimar o advogado para trabalhar. Entendi. Então é muito raro, assim, não vai acontecer, da defensoria não veio, o advogado vê. Em regra, o preso não vai concordar, ou ele vai achar que a defensoria não está trabalhando e vai contratar um advogado, e o advogado vai ver outra coisa. Mas já aconteceu de passar batido pela defensoria e a gente, na secretaria, descobrir que já deu prazo, ou o próprio Ministério Público, por conta do assoberbamento de trabalho. Aconteceu muito quando a gente estava sem defensor aqui em Comodoro, que acontece muito. Então, a gente estava sem defensor, o defensor que estava respondendo era de outra comarca, então ele acabava não conseguindo atuar de uma forma acompanhar todos os processos.
E aí passava o processo e daí não acabava não vendo. No caso, o Ministério Público tem a legitimidade também para estar movendo, né? Ele tem legitimidade. Como fiscal da lei. Passou pela defensoria e a defensoria não percebeu que já deu o prazo para a progressão, o MP pode requerer. Se nenhum dos dois requereu, mas chegou lá na secretaria, na vara, e o juízo percebeu, olha, já deu o prazo aqui, o juízo pode dar encaminhamento. Ele não... De ofício. A execução penal é um dos poucos momentos em que o juízo pode realmente trabalhar sem nenhuma provocação, de ofício. Ele pode fazer tudo. Ele não precisa de ninguém. Tá? Não precisa de ninguém requerer, não precisa... Ele olhou, extinguiu a pena, tô declarando extinta. Tá? Tem que ser ouvido e tal, mas ele pode fazer tudo por conta própria. Então, assim, ele, igual já aconteceu, por exemplo, de isso aconteceu aqui em Comodoro, como é vara mista, a gente tem processos civis e processos criminais. Faleceu um sujeito. E aí, esse sujeito faleceu e abriu-se o processo de inventário dele. E aí, acho que não sei em que momento que os assessores olharam lá, e aí o juiz viu, porque passou na mão dele o executivo de pena do cara. Aí eu falei, não, peraí, o cara tá morto então. Se tem um inventário dele, ele tá morto. Devolveu para a secretaria os 2 processos e falou, descobre se é o mesmo. Só confere. A gente confirmou que era a mesma pessoa pela qualificação, certificou, voltou e o juiz decretou a extinção da punibilidade pelo falecimento do executado, né, do réu. E aí foi para a Defensoria Pública e foi para o MP só para eles tomarem ciência. Então, assim, descobriu em gabinete. Né? Tinha um processo, como é vara mista, né? Tinha um processo de inventário executivo. Não, o cara morreu, ué. Morreu. E aí, então ele pode atuar de ofício. A Defensoria Pública vai atuar quando a pessoa for desassistida e o MP, como fiscal da lei, sempre, podendo, inclusive, requerer a favor do réu. Mais alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa? Da minha parte, não. Tá. Só para a gente esclarecer, temos prova amanhã, então não temos aula síncrona. Tá bom? A prova vai ser disponibilizada às 7 da noite, não às 7h30, às 7. São 10 questões de múltipla escolha. Tá? Marcar X em. Se apresenta uma questão por vez. As questões são embaralhadas, as alternativas também. Tá? Para tentar evitar um pouco a cola. Não vai sair a resposta correta. Vai ser o gabarito. Quando vocês terminarem. Só vai ser apresentada a quantidade de questões que vocês acertaram. Então, na verdade, vai o percentual da nota de vocês. Então, o percentual equivale à nota. Já que são 10 questões, cada questão equivale a 10% de acerto. Vocês têm 3 tentativas. Então, vale a maior tentativa. Não precisa ficar com medo. É 1 hora para cada tentativa. Você começou a tentativa, você tem 60 minutos para encerrar. Se você não encerrar, vai computar aquilo que foi feito. Que mais? Tá. Em regra, e até no vídeo de abertura, acho que eu falei isso, eu coloco 24 horas a prova. Então, a prova começaria amanhã, quinta-feira, às 19 horas, e se encerraria na sexta-feira, às 19 horas. Mas como vocês estão na última disciplina e eu estou no espírito do Natal já, a gente já está em dezembro, essa prova vai ter 48 horas para vocês realizarem. Então, ela vai das 19 horas de quinta às 19 horas de sábado. Tá bom? Sexta-feira temos aula, apesar da prova estar em aberto. Sexta-feira vocês vão ter aula. Normal, com o gordinho aqui. Andréia? Primeiramente, obrigada aí, professor, a questão da prova, que estamos na correria mesmo. A minha dúvida é em relação à dissertação, não sei se o senhor já tinha comentado alguma coisa, porque quando nós tivemos, quando pude participar da sua aula, né, antes de ontem, aconteceu um problema na internet, no final eu ia até comentar e perguntar isso, não foi possível.
Não percebi ali se tem exigência da partir de laudas ou não. Gostaria que o senhor pudesse esclarecer, por favor. Não tem. Não existe uma pré-definição de laudas, tá? É bem simples, é bem tranquilo, tá? A ideia realmente é só ter o trabalho. Peraí, não é isso. Eu estou abrindo aqui para ver o que eu coloquei certinho, porque eu não me lembro o que eu coloquei na tarefa, se eu preciso complementar alguma coisa. Eu não cadastrei a tarefa ainda, Jesus. Eu tenho que lançar. Então, o que eu tenho, né, para vocês? Vai ser só uma tarefa, só um trabalho em grupo, que pode ser em grupo, né, ou não. E aí é bem simples, bem fácil, bem rápido, sem muito problema, tá? Para vocês discutirem realmente essa mudança trazida pelo pacote anticrime entre as frações antigamente e o que há hoje em dia, que são as porcentagens. E vocês vão me trazer dissertativos, vocês vão trazer com base, obviamente, em trabalhos, em artigos, mas vocês vão me dizer, olha, é vantagem, não é vantagem, por quê? O que quer dizer isso? Qual é o objetivo? Né? Quais são as consequências? Tá? Lembrando que, como é um trabalho dissertativo, ele não vai ter certo e errado. Eu vou focar mais na argumentação. Tá? O trabalho de argumentação de vocês. E aí vocês vão poder me dizer o que vocês acham mais ou menos interessante. Tá? Assim, bem tranquilo. É óbvio que assim, um trabalho de um parágrafo, de 5 linhas, não dá para considerar ele muito bem. Tá? Então, assim, vamos colocar aí uma lauda e meia, de bom tamanho, tá? Mais do que suficiente. Acima... Oi? Acima de uma lauda e meia, 2 laudas, vocês estão exagerando, mas eu vou ler, tá? Deixar isso bem claro. Eu vou ler todos os trabalhos, eu sempre leio. Então, dependente do tamanho. Por isso que eu peço, assim, não exagera muito, porque... Ok, entendi, professor. Beleza? Muito obrigada pela explicação. Uhum. Imagina. Pessoal, então é isso por hoje. Voltamos sexta-feira. Qualquer coisa amanhã, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a prova ou durante os 2 dias, vocês me chamam. É óbvio que eu não vou responder nenhuma questão. Uma outra questão sobre a prova. Muito importante. Eu redijo toda a prova, eu escrevo a prova. Então, pode acontecer de ter erro. É muito natural isso. E como eu faço todas as questões, eu não tiro da internet, não tiro nada, pode acontecer de ter erro. Se por um acaso vocês identificarem algum erro, do tipo questões com mais de uma resposta certa, questões que cabe um questionamento, por favor, mandem no meu privado. Eu vou analisar, eu não vou dar uma resposta. Não vou dizer assim, pode, deixa e tal. Eu só vou analisar depois. Então, quando a gente terminar a prova, vocês tentem fazer, responde o que vocês acharem interessante, só me avisa, a questão 2 aqui, essa aqui, tira foto, não põe número de questão, porque como elas vão alterando, a questão 2 para vocês pode não ser a minha 2. Você tira uma foto, fala, professor, essa questão aqui, ou um print também, não recomendo fazer no celular, acho que vocês já sabem disso, mas só reforçando. Então, manda para mim e fala, a questão 2, ela tem 2 questões certas, professor. Eu não vou dizer, tá certo ou tá errado no primeiro momento. Marca uma que você acha certa, manda. Se eu identificar, eu vou analisar no final de semana, se eu identificar que realmente tem algum erro, eu vou anular essa questão e todo mundo ganha o ponto. Tá bom? Se não tiver erro, na segunda-feira eu vou informar isso para vocês. Então, pode acontecer. Espero que não aconteça. Tem acontecido menos nos últimos tempos. Eu tenho acertado mais as questões. Mas eu redijo uma por uma, eu escrevo uma por uma. Então, pode acontecer. Não é uma falha dessas. Tá bom? Só para colocar aqui para vocês. Combinado. Uhum. Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez pela audiência.
Boas noites a vocês. E qualquer coisa é só me chamar. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.